Senhor, fale comigo e com a tua igreja através da tua palavra. Aleluia. A irmã chegou aqui, a obreira Eunice, falou que estava também muito feliz com aquilo que o Senhor tinha dado para ela, que talvez para ela fosse impossível, mas que o Deus que nós servimos faz aquilo que a gente não imagina. E aí ela trouxe Salmo 100, e também fala sobre gratidão. E aí mais uma vez o Senhor confirmou a palavra no qual Ele tinha colocado no meu coração. Eu vou deixar para a meditação da igreja Lucas no seu capítulo 17. Aleluia. Tu és fiel. Aleluia. Todo teu. Aleluia. Lucas capítulo 17, no seu versículo 11. Deus. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 11 vai dizer assim: Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e de Galiléia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram encontrar com ele. E eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: Vão, peçam ao sacerdote que lhe examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Enquanto um deles era um samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: Os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: Levanta-se e vá, você está curado, porque teve fé. E aí o Senhor estava falando comigo através dessa palavra sobre agradecer, sobre gratidão por tudo aquilo que o Senhor Ele faz. E muitas das vezes esquecemos de voltar e agradecer ao dono da bênção. A palavra vai nos dizer que havia naquela cidade muitas pessoas enfermas, mas aqui nós estamos falando do leproso. Jesus estava passando pelaquela cidade, e aí onde Jesus passa, a multidão cerca e todo mundo ouve falar. Não tem como Jesus passar e nada acontecer. E aqueles homens sabiam que Jesus estava passando e por um caminho onde ele iria passar. Então eles falaram o quê? Vamos correr e vamos encontrar com o mestre, porque ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então eles chegaram, ficaram distantes, por quê? Porque eles não poderiam se aproximar, porque eles estavam leprosos, eles tinham lepra. Então eu acredito que eles ficavam isolados, né? Eles não tinham convívio com a sociedade. Eles ficavam num lugar distante, devido àquela lepra que muitas pessoas julgavam, crucificavam, não querem ficar perto automaticamente por causa da enfermidade, querem saber o que aconteceu, quem pecou, o que você fez. As pessoas ficam julgando e tentando entender o porquê que você está passando por aquele processo. E aí ele falou: Jesus, ele clamou, eles gritaram de longe: Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. E naquele momento, Jesus ele podia simplesmente falar: você está curado. Ele podia simplesmente liberar uma palavra de cura, falar: você está curado, vai lá, eu sou Deus que tudo posso. Mas Jesus falou ao contrário. Ele falou: vá. Jesus ele deu uma ordem para aqueles 10 leprosos: vá até o sacerdote e peça para o sacerdote o examinar. Teoricamente, se a gente não tiver fé, a gente vai olhar com os olhos humanos e vai falar assim: por que eu estou indo lá no sacerdote, se geralmente as pessoas que iriam até o sacerdote eram pessoas que já tinham sido curadas, pedindo automaticamente para ser liberado do local onde ele estava, porque eles iam até o sacerdote examinava: se você já está bom, volta ao convívio à sociedade. Se você não está bem, volta, fica lá mais 7 dias ou até quando tiver que fazer para que você seja curado. Mas aí eles não questionaram a Jesus. Eles simplesmente
ele entendeu que independente de eu não estar vendo a minha cura nesse momento, quem decretou uma palavra para a minha vida e mandou eu até aquele lugar foi Deus. O que eu entendo com isso? Muitas das vezes a gente fala assim, faz um culto de ação de graça. Olha, Deus está falando que tu vai dar um culto de ação de graça. Aí você olha para as suas condições ou para aquilo que você já colocou diante de Deus e fala, eu não estou vendo nada. Jesus mandou eu dar um culto de ação de graça, mas eu tenho colocado essa causa na mão dele e eu não estou vendo nada. Mas Jesus, ele está mandando você fazer. E ele sabe o porquê ele está mandando. A gente não tem que contestar ou entender o porquê que Deus está falando. A gente tem que apenas obedecer. E assim eles fizeram. Eles não questionaram, não perguntaram o porquê, não quiseram saber o porquê que ele não liberou uma palavra de cura, porque eu acredito que eles estavam ouvindo falar que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava, um monte de gente seguia ele. E por que quando eu chego próximo a Jesus, peço para ele me curar, clamo para ele, eu fico ali suplicando, Jesus, tenha misericórdia de mim, e o Senhor simplesmente me libera uma palavra, vá até o sacerdote e pede para ele te examinar. Senhor, logo na minha vez, eu tenho que ir lá no sacerdote ainda para ver se vai acontecer alguma coisa. Por que tudo ainda onde está, tu me libera uma palavra que rapidinho eu fico curado, e aí eu volto para o meio da sociedade, e aí eu volto para quem fica, eu estava lá, e o Senhor falou simplesmente, vai lá, pede para o sacerdote te examinar. E eles simplesmente foram obedientes e tiveram fé apenas naquilo que o Senhor lhe falou. Como eles não duvidaram, o Senhor ele fala que no meio do caminho, Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e dou a vida. Sou a vida. Então ele vai falar que no meio do caminho, eles foram curados. Aleluia. E quando um percebe que estava curado, ele não virou para o outro e falou assim, vamos voltar, vamos lá comigo, Felipe. Pô, a gente já andou pra caramba, tá longeão, vamos voltar. Não vem aqui, tá longe pra caramba. Não, ele viu e ele reconheceu. E a palavra vai dizer que ele voltou gritando, ele voltou clamando. Sabe o que é isso? Quando ele precisou, ele se rasgou perante aquele que podia fazer. Quando aquilo que ele almejava aconteceu, ele voltou no mesmo lugar. Senhor, eu fui curado. Ele voltou para agradecer. E a palavra vai dizer que ele se prostrou aos pés do Senhor, agradecendo, sendo grato para aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. E Deus ele vai perguntar, não eram 10, cadê os outros 9? E aí você fica se perguntando, como é que ele sabia? Porque ele sabia. Se não voltou, como é que ele sabia que os 9 também tinham ficado curados? Porque ele era Deus, e quando ele decretou aquela palavra pela vida deles, eles tiveram fé e eles foram. Jesus já sabia que no meio da caminhada existia uma cura para todos. Às vezes você está clamando somente você sozinho, através de você, o Senhor alcança uma multidão por causa da sua fé. E ali a palavra vai falar também que o Senhor falou para ele, levanta porque a sua fé te curou e te salvou. A partir daquele momento eu entendo também quando o Senhor ele fala sobre fé, que ele simplesmente não foi curado apenas por uma cura física, mas também por uma cura espiritual, porque ele teve intimidade. E a partir do momento que você tem intimidade com Deus, a sua vida ela já não é mais a mesma. Não tem como. Não tem como você ter intimidade com o Mestre e você voltar da mesma forma que você saiu, você voltar para o mesmo lugar. E aí o Senhor ele fala para você, levanta, agora se ponha de pé, levanta porque a sua fé te curou. E aí o Senhor estava falando comigo sobre agradecer. E eu entendi aqui que quando o Senhor ele fala sobre 10 leprosos, né, quando a palavra vai dizer sobre 10 leprosos, e somente um voltou para agradecer, eu entendo como se fosse 10%, né? Ali era o número de 10, dentro de 10% voltou um, e assim acontece muitas das vezes com a gente. Nós vamos na igreja, a gente ora, a gente pede os irmãos para orar, a gente levanta um clamor, e aí quando você recebe, quando tu fica curado, quando tua vida muda, você não volta para agradecer.
Você não agradece nem o irmão que orou pela tua vida, quanto mais o Deus que fez o milagre. Porque o irmão, ele não fez nada não. Ele só foi um canal de bênção, te ajudando e intercedendo pela sua vida. E o Senhor, ele falava para mim sobre agradecimento. Senhor, agradecimento, ele não é apenas com palavras, mas com atitude. Com tudo aquilo que você pode fazer. Se eu estou aqui na igreja hoje, e se o Senhor me der, eu vou falar, eu vou fazer, vou acontecer. Pastor, fulano, ciclano, me ajuda em oração. Quando eu recebo, eu fico calado e ninguém nem sabe de nada. Às vezes nem para Deus eu agradeço. O Senhor está chamando a minha atenção para mim e para você hoje, porque quando a palavra é pregada, eu acredito que ela não é só para mim. Se vocês estão aqui hoje, porque o Senhor quis que você ouvisse essa palavra de uma forma diferente, como eu sempre falo. Que aí nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos a Deus, independente da situação, independente da circunstância. Porque se você acordou hoje, se você está de pé, se você está respirando, foi porque o Senhor, ele te permitiu que isso acontecesse. Foi porque o Senhor te deu mais uma oportunidade, ele te deu um fôlego de vida. Se você comeu, se você bebeu, simplesmente a gente almoça e janta e come isso e faz aquilo. Acontece várias coisas no decorrer do dia e a gente não para imaginar e não, caraca, foi Deus. Cara, eu fui na rua, não tinha nem sentado, mas eu nem senti fome, nem senti sede. Mas se eu senti também, alguém apareceu e pagou um refrigerante, estava calor pra caramba, alguém passou e me deu uma carona. Acontece coisas na nossa vida que muitas das vezes são pequenas e a gente esquece de agradecer a Deus. Né? A gente fica às vezes esperando pelo grande, esquece que o Senhor se manifeste em pequenas coisas. O Senhor, ele não faz só quando ele não tem que ser glorificado apenas quando ele me dá uma casa, quando ele abre uma porta, ou quando ele faz aquilo que eu quero, não. O Senhor, ele precisa ser glorificado e exaltado a todos os momentos. Nós temos costume de clamar, mestre, Senhor, eu estou precisando, Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando, Senhor, olha isso, Senhor, olha aquilo. E aí se o Senhor não faz, Senhor, porque tu não fez, porque tu prometeu. E quando ele faz, você até esquece. Quantas e quantas vezes o Senhor, ele promete algo para a gente, e que muitas das vezes as coisas não vêm no momento que a gente achou que viria, e a gente recebe a bênção e a gente até esqueceu que aquilo ali foi uma promessa, que lá atrás o Senhor havia te prometido. E aí às vezes parece que quando o Senhor ele te dá as coisas, aquilo para você nem faz mais sentido, você não faz mais nem questão, você já conquistou, e aí você, sabe? E aqui a palavra vai dizer que quando ele volta para agradecer, o Senhor ele fica alegre com quem tem o coração grato. O Senhor ele fica feliz. E ele ainda diz que ele era ele era um samaritano. E ele não esperava talvez que fosse um samaritano. Porque a palavra não vai dizer, mas poderia ter judeu no meio deles. Conheciam a palavra. E eles não voltaram, quem voltou foi o samaritano. Então o que eu quero te dizer, às vezes a gente está dentro da igreja, a gente conhece Jesus, a gente tem intimidade, a gente sabe quem faz, e quem está lá fora tem mais fé e é mais grato do que a gente que está dentro, sabe? E o Senhor está falando, agradeça, entenda que se você tem hoje foi eu que dei, se você também não tem foi eu que não permiti, mas seja grato. Sabe, glorifique, exalte, clame ao Senhor agradecendo também. A gente chega aqui muitas das vezes se rasgando. Foi difícil, foi complicado, isso e aquilo. A gente fala assim, bota o teu problema no altar, tá? E quando o altar resolve, você volta para agradecer o problema? Você é grato ao Senhor, porque você vem aqui, às vezes você chega com o coração triste, você chega atribulado porque o seu dia não foi fácil. Você entra, você ora, você glorifica, né? O irmão traz uma palavra, outro canta o louvor, aquilo automaticamente o Espírito Santo ele vai acalmando o seu coração. Quando você sai daqui, você sai outra pessoa. Aí você conversa com o da esquerda, você conversa com o da direita e você vai embora. Mas você esqueceu de agradecer a Deus. Porque se você saiu daqui diferente, se você saiu com seu coração aliviado, é porque mesmo a guerra espiritual o Senhor comprou e guiou pela tua vida. E você passa despercebido. Entrei e saí, nada aconteceu. Não, nada aconteceu, não aconteceu muita coisa. Porque muitas das vezes a gente quer ver para poder agradecer. E o Senhor falou, seja grato. Seja grato porque você saiu da sua casa e você voltou e o Senhor te guardou. Quando as pessoas estão saindo e não estão voltando, e nós estamos esquecendo
De agradecer simplesmente eu voltei. A gente tem costume, muitas das vezes, eu acredito que todo mundo faça, chega de manhã a hora, né? Senhor, guarda o meu dia, abençoa a minha vida. Tá, foi, saiu. Quando tu voltou? Acabou, agora é só amanhã de novo, né? Eu vou sair de novo só amanhã. Hoje eu estou em casa, preciso para de mais nada. Mas você agradeceu porque você chegou bem? Você agradeceu porque nenhuma bala perdida te alcançou, porque tinha um anjo te guardando a todo momento? Você agradeceu que tem pessoas investindo alto preço para destruir a tua vida e tu permanece de pé? Glória a Deus. Então o Senhor está falando para mim e para você, seja grato. Agradeça por tudo aquilo que o Senhor tem dado na sua vida. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito no meio dos teus. Sabe? Que a lepra que você tinha, o Senhor tirou. O Senhor te lavou. O Senhor te transformou. O Senhor te levantou e hoje você está de pé porque o Senhor te deu a oportunidade de se levantar. Então vamos agradecer a Deus porque Deus é bom. E essa é uma agradecer a minha oportunidade, irmão.